Tem lugares nesse planeta que, sinceramente, parecem mentira. Sabe aquelas imagens que você vê e pensa, isso aqui foi editado? Então, não foi. Tem montanha colorida que parece pintada à mão. Tem caverna com cristais tão grandes que parecem cenário de filme. Tem lago rosa, sim, rosa mesmo. E tem até um pedaço da Terra que parece Marte. E é tão tóxico que só de chegar perto você começa a passar mal. E o mais doido? Tudo isso é real. Tá no nosso planeta. E pouca gente conhece. Hoje eu vou te mostrar 5 formações naturais bizarras que existem de verdade. E eu duvido você não ficar de boca aberta com pelo menos uma delas. Dallol, Etiópia. Um dos lugares mais extremos e incomuns da Terra, em todos os sentidos. A paisagem ali é completamente diferente do que se espera de um ambiente natural. O solo é tingido de tons vibrantes como verde-limão, laranja, amarelo intenso e branco puro. Essas cores são causadas pela mistura de minerais como enxofre, sal, ferro e potássio, que emergem da terra com a ação constante do calor e da água subterrânea. O terreno borbulha, solta fumaça, emite vapores ácidos e gases tóxicos. E a temperatura ali é absurda. Dallol tem a temperatura média anual mais alta já registrada em um lugar habitado. Em muitos dias, a temperatura passa dos 40 graus, mesmo fora do verão. Tudo isso acontece porque a região fica sobre uma cratera vulcânica ativa, dentro do chamado Triângulo de Afar, uma área onde 3 placas tectônicas estão se afastando lentamente, o que abre rachaduras no solo e libera calor e compostos químicos à superfície. Uma curiosidade que pouca gente sabe. A NASA já estudou Dallol como referência para simular ambientes extraterrestres. Eles acreditam que, se houver vida em Marte ou em luas como Europa, de Júpiter, ela pode sobreviver em ambientes parecidos com esse. Mesmo com toda essa hostilidade, ainda existem pequenos povoados que vivem nas redondezas. Mas o visual de Dallol não engana. Aquilo ali não parece cenário de documentário. Parece um erro de simulação gráfica, mas é real. Danxia, China. Um dos lugares mais fotografados do país, e não é difícil entender o motivo. As montanhas da região de Zhangye-Danxia parecem saídas de um desenho animado. Listras em vermelho, amarelo, verde e laranja formam um relevo ondulado que parece pintado à mão. Mas tudo isso é natural. Essa coloração bizarra acontece por causa da acumulação de arenito vermelho e outros minerais ao longo de mais de 20 milhões de anos. O vento, a chuva e o movimento das placas tectônicas esculpiram o solo em forma de vales e morros ondulados, e as camadas de minerais foram se depositando em diferentes períodos, criando esse efeito visual completamente fora do padrão. Hoje, a área é protegida como um parque geológico, e mesmo com o aumento do turismo, os acessos são controlados para evitar degradação. O lugar se tornou um símbolo da geografia chinesa e um dos pontos turísticos mais compartilhados do país nas redes sociais. Uma curiosidade que pouca gente sabe: a aparência das montanhas muda conforme a umidade do ar e o ângulo do sol. Em dias nublados, as cores parecem mais suaves, mas quando o sol bate direto e o céu está limpo, o contraste explode, e aí sim parece que alguém passou o Photoshop no mundo real. Não tem vegetação ali, nem vilarejos no meio. Só forma, cor e silêncio. E quando o vento passa devagar entre as montanhas, o lugar realmente parece outro planeta. Caverna dos Cristais, México. Ela fica a cerca de 300 metros abaixo da terra, na região de Naica, no norte do país, e é um dos lugares mais insanos já descobertos. Dentro dessa caverna existem cristais de gipsita, com até 12 metros de comprimento e pesando mais de 50 toneladas. Sim, você leu certo. Blocos gigantescos de cristal, maiores do que caminhões,
formados naturalmente ao longo de centenas de milhares de anos. O visual parece uma cena de filme de ficção científica. O chão e o teto são cobertos por essas estruturas translúcidas, algumas tão grandes que você pode andar entre elas como se estivesse num labirinto de vidro. Mas tem um detalhe: o lugar é quase inabitável para humanos. A temperatura dentro da caverna pode chegar a 58 Fahrenheit, com uma umidade próxima de 100%. Ou seja, respirar ali é como tentar puxar ar dentro de um forno úmido. Sem roupa especial e limite de tempo, ninguém consegue ficar mais que 10 minutos lá dentro sem correr risco real de colapso. Essa formação só foi descoberta em 2000 por mineiros e ficou acessível por pouco tempo, justamente porque o ambiente é tão extremo que a própria presença humana ameaça a estabilidade dos cristais. Hoje, ela está lacrada e inundada para a preservação natural. Um lugar surreal, belo, frágil e mortal ao mesmo tempo. E talvez o único lugar na Terra onde o cristal é grande demais até para ser carregado. The Wave, Arizona. Essa formação parece uma onda gigante esculpida no meio do deserto. Mas não foi o vento, nem a água, nem o ser humano que criou isso sozinho. The Wave é feita de arenito navágio e tem curvas perfeitas, com listras que se alternam em tons de laranja, vermelho, marrom e branco. A aparência é tão fluida e surreal que a maioria das pessoas, ao ver uma foto pela primeira vez, acha que é CGI ou imagem gerada por computador. Mas é real. Ela foi formada ao longo de mais de 190 milhões de anos, por ação do vento e da chuva em camadas horizontais de areia petrificada. O resultado é esse redemoinho geológico, com texturas tão suaves e simétricas que parecem derreter aos olhos. The Wave fica na fronteira entre o Arizona e Utah, nos Estados Unidos, dentro da área protegida de Coyote Buttes North. E para visitar o local, você precisa ganhar uma loteria literalmente. Apenas 20 pessoas por dia são autorizadas a entrar. Isso evita danos à estrutura e mantém o local preservado. A caminhada até lá não é fácil. São cerca de 10 quilômetros ida e volta, sob sol forte, sem sinalização. Mas quem chega diz que vale cada passo. É um daqueles lugares que a própria natureza desenhou como se fosse arte digital e que prova, de novo, que o mundo real ainda é mais bizarro que qualquer efeito especial. Lago Hetba, Senegal. Também conhecido como Lago Rosa, esse lugar parece um filtro de Instagram na vida real, mas é 100% natural. A água tem uma tonalidade rosa intensa, principalmente nos dias de sol forte, e o efeito é tão incomum que dá até a impressão de que alguém derramou tinta no lago. O segredo está em uma alga chamada Dunaliella salina. Ela sobrevive em ambientes extremamente salgados, como o Hetba, e produz uma substância avermelhada que ajuda a absorver a luz do sol. Quanto mais sal e mais sol, mais rosa a água fica. A concentração de sal no lago Hetba é tão alta que chega a 40% em algumas partes, quase o dobro do Mar Morto. E por isso, o corpo humano boia com facilidade ali, sem precisar se esforçar. Mas o lago não é só bonito. Ele também é fonte de sustento. Todos os dias, centenas de trabalhadores entram na água cobertos de manteiga de karité para proteger a pele e retiram o sal do fundo com pás, baldes e cestos. O sal extraído dali abastece grande parte do mercado senegalês. Uma curiosidade impressionante. O lago já foi considerado como ponto final de uma edição do Rally Paris-Dakar, justamente pelo seu visual impactante. À distância, parece um lago normal, mas basta o sol bater direto para ele se transformar numa mancha rosa viva no meio do mapa. E o contraste com a paisagem ao redor é tão absurdo que nem parece real. É difícil acreditar que tudo isso exista no mesmo planeta em que a gente acorda todo dia. Lugares com lagos rosa, montanhas pintadas,
Cavernas que parecem feitas de cristal gigante e vales que imitam a superfície da Lua. E o mais curioso de tudo, nenhuma dessas formações foi criada por humanos. São obras da própria natureza, moldadas por tempo, calor, minerais e condições tão específicas que parecem acidentes perfeitos. A gente costuma pensar em natureza como floresta, mar, montanha, mas tem muito mais coisa bizarra, espetacular e absurda espalhada por aí, e muitas delas nem são tão conhecidas quanto deveriam. Agora me diz, qual desses lugares você teria coragem de visitar pessoalmente? Ou melhor, qual deles você achou mais inacreditável de ser real? Ainda tem muito lugar bizarro, bonito e completamente fora da lógica espalhado pelo mundo, e eu vou te mostrar. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, porque nos próximos vamos explorar lugares ainda mais surpreendentes que você não vai querer perder. E claro, deixa seu like para apoiar nosso trabalho. Até a próxima!